apontar, não veio para julgar. E muitas das vezes nós estamos deixando de ser cego, de ter amor pelo próximo, estamos julgando nossos irmãos. Então a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus fala para o jovem rico, amar o teu próximo como a si mesmo, e dá a instrução, ele fala, tudo isso eu já faço, desde quando eu sou jovem, e o Senhor fala, ainda lhe falta alguma coisa, sabe o que o Senhor está dizendo? Ainda falta alguma coisa no meio do meu povo, ainda falta alguma coisa no meio da minha igreja, porque se não faltasse, eu e você não estava aqui, lutando para buscar salvação eterna. Então deixamos de julgar o nosso irmão, examinamos a nós mesmos, como a Bíblia manda. Muitas das vezes, quando pega o microfone, não para falar aquilo que Deus quer, mas para dar indireta, sem saber como é que está a caminhada de cada um todos os dias. E o que o Senhor quer é que eu e você viemos se examinar nós mesmos, de se preocupar com a vida do irmão, porque a salvação é individual. Não adianta o Senhor me chamar para ministrar e eu querer falar aquilo que vem de mim, não. Eu tenho que falar aquilo que vem dele, da parte dele, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Deus, grande aleluia. Então o Senhor fala para o jovem, vende tudo. E a Bíblia vai me dizer que ele era muito rico. E isso trouxe uma tristeza no coração dele. Aonde o Senhor fala, está mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Porque a riqueza, o coração dele estava na riqueza. Não é que é pecado a gente ser rico, não é que é ser pecado a gente prosperar, não. Mas o meio do teu coração tem que estar no Senhor. Deus, grande aleluia. A tua visão tem que estar no Senhor. Enquanto o Zaqueu, ele fala para o Senhor que vai devolver tudo aquilo que ele tem tomado, o Senhor fala, hoje chegou salvação. Porque Deus vê o coração. O que Deus vê é o coração. Muitas das vezes eu olho para você, você olha para mim, olhamos para a aparência, mas Deus olha para o coração. Aleluia. Para o coração daquele que muitas das vezes na caminhada, por algum motivo, por algumas lutas, caiu. No meio da tempestade, as ondas foi tão grande que foi se afundando. É onde o Senhor me faz lembrar de Pedro, que nem foi falado aqui. Quando o Senhor deu a ordem para que Pedro e os seus discípulos entrassem no barco, a Bíblia vai nos dizer que teve uma grande tempestade. Mas no meio da tempestade o Senhor veio. E os discípulos se apavoraram, achando que era um fantasma. Porque no meio das lutas, do problema, ali no problema já está grande, o inimigo quer colocar mais medo ainda em mim e em você. E aonde o Senhor grita para os discípulos, não tema, sou eu. Aleluia. E Pedro, como ele era cheio da graça, da ousadia, porque para ser crente, temos que estar cheio dessa graça, dessa ousadia. Não devemos ter medo, não. A Bíblia vai nos dizer que Pedro fala, Senhor, se és tu, manda ir até você. E o Senhor dá uma ordem para Pedro, vem, o Senhor está dando uma ordem para você nessa noite, pode vir. Vinha ter experiência no meio dessa luta, no meio dessa tempestade. Aleluia, Deus. A Bíblia vai nos dizer que a tempestade estava grande, Pedro saiu do barco. E o Senhor começou a vir ao encontro de Pedro. E por algum instante Pedro tirou a visão do mestre e começou a afundar. Mas o Senhor veio e pegou na mão de Pedro. Aleluia. O Senhor não deixou Pedro afundar. Deus, grande Deus aleluia. não deixou Pedro afundar, porque Deus viu que Pedro, ele não retrocedeu, ele ia afundando, indo no encontro do mestre. Enquanto muitas das vezes está indo no encontro do mestre, mas a tempestade está tão grande que parece que vai naufragar. E o Senhor está dizendo, não vai. Eu pego na tua mão, te coloco de pé, caminho contigo. Aleluia. Que Pedro, ele estava indo no encontro do mestre sem o mestre. Mas quando ele volta, ele já volta segurando a mão do mestre. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Você entrou aqui porque eu te trouxe, mas eu não estava pegando na tua mão. Mas quando você sair daqui nessa noite, aleluia, você vai sair daqui eu pegado na tua mão. Aleluia. E te colocar novamente no barco, onde não era para
a pedra. Quem tem esse papel é quem não sabe quem é servir a Deus. Quem faz isso é os fariseus, é aqueles que estão de longe, olhando o Senhor Jesus entrar na tua casa, entrar na tua vida. Aleluia! E começa a falar, é pecador, como é que tem coragem? Porque é assim, quando você não está fazendo nada, quando você está por aí, mas quando você resolve chamar a atenção do mestre, o mestre resolve entrar na tua casa, entrar na tua vida, os falatórios começam a falar, de vez de apoiar, se alegrar com a tua bênção, com a tua vitória, começa a murmurar, começa a questionar. Mas quem diz que o Senhor precisa de opinião de Aleluia, Deus! para fazer a vida Deus grande, aleluia! quando ele decide entrar na tua vida, ele entra para mudar a história. Ele não está nem aí se fulano vai falar, se fulano vai deixar de falar, o que você fez, o que você deixou de fazer, não. Ele entra para mudar o cenário e acabou, porque ele não precisa de opinião de ninguém. Aleluia, Deus! E ele entra na casa de Zaqueu. Ele entra para mudar a história. E o Senhor está entrando na tua vida hoje. Deus grande, E aleluia! você fala, mas eu já tenho ele, sim. Mas ele marcou essa noite, esse momento, para assinar a tua vitória. Chegou salvação nessa área no qual você estava clamando ao Senhor. Chegou libertação nessa área no qual você estava clamando. Vale a pena você clamar. Vale a pena você pedir. Vale a pena você persistir nos pés do Senhor. Não desista do teu milagre. Que nem foi falado. Nada é impossível para aqueles que crêem. Deus grande, aleluia! Zaqueu, ele pode contemplar o Senhor entrando na casa dele e mudando a história. O Espírito Santo manda te dizer nessa noite: você vai contemplar com os teus olhos eu entrando na tua casa, restituindo, mudando a história, mudando o cenário, porque eu vi quando você chamou a minha atenção. Te diz o grande, o todo-poderoso nessa noite: descansa o teu coração, deixa o murmurador, deixa falar, deixa criticar, mas tem que vir contemplar a minha mão, porque quando eu entro para mudar, eu entro para transformar. Assim te diz o Senhor Jeová nessa noite. Aleluia, Deus! Não tem coisa melhor, querido, quando nós entendemos que nós necessitamos somente dele. Nós precisamos dos nossos irmãos, sim, mas nós somos dependentes de Deus. Aleluia! Zaqueu, ele era mal visto pela sociedade. Muitas das vezes você está sendo mal visto, mas por Deus não. Porque Deus, ele conhece o seu passado. Ele sabe do teu presente e o teu futuro já foi escrito por ele. Aleluia, Deus! Então o segredo é tranquilizar, descansar e deixar ele trabalhar. Se você já abriu a porta do teu coração para ele entrar, descansa, querido. Na hora certa, no momento certo, ele muda essa situação. E você verá a glória dele sendo manifestada. A glória dele sendo manifestada naquilo aos olhos humanos era impossível. Continua confiando. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: hoje eu marco. Aleluia! Hoje eu marquei esse encontro contigo. Aleluia! Para te dizer: chegou vitória para ti. Aleluia, Deus! Chegou salvação nessa situação, te diz o Senhor Jeová. Porque o que eu assinei, diabo, com borracha nenhuma, apaga. Aleluia! Porque o que o Senhor assina, está assinado. O que ele decreta, está decretado e acabou. Não adianta a reunião do inferno para querer impedir os planos de Deus no teu ministério. Não adianta a reunião do capeta para querer impedir a salvação de Deus no meio dos teus. Da mesma forma que chegou a salvação na tua vida, através da tua vida eu alcanço o seu. Te diz o grande, todo-poderoso. Aleluia! O segredo da igreja é crer, é acreditar. Não importa que tipo de cadeia está enfrentando, não importa que tipo de prisão você está
espírito. Aleluia. Mas quando a pessoa está na carne, nós também entendemos quando é coisa da carne. Então, o que é do espírito, nós devemos tomar posse, seja lá o que for. Seja lá correção, nós temos que tomar posse. Porque ele corrige aquele que ele ama. Aleluia. Ele não quer a igreja dele no lugar de juiz na vida de ninguém. Porque até onde eu sei, o juiz está no céu, o advogado está no céu. Aleluia, Deus. E o advogado que está julgando a minha e a tua causa, para no dia do grande juízo final, ele sim vai julgar a minha e a tua obra, a minha e a tua vida. Então se coloca como um irmão que tem compaixão daquele ao qual no meio das lutas não conseguiu ir até o fim. Mas você tem que abraçar, tem que amar e tem que dizer: aqui, vamos com você. Aleluia. Vamos juntos, continuar prosseguindo, porque a misericórdia dele é grande nas nossas vidas. Aleluia, Deus. Muitos poderiam julgar. Quando o Senhor me faz também lembrar do profeta, eu confundo Elias e Eliseu. Foi Elias. Foi Eliseu? Que Jezabel ameaçou? Elias. Elias. A Bíblia vai nos dizer que quando as ameaças veio na vida de Elias, ele ficou com medo. No meio das lutas, muitas das vezes nós ficamos com medo. A Bíblia vai nos dizer que Elias, ele já tinha tido experiência com Deus. Eu estou encerrando. Mas a Bíblia vai nos dizer que Elias, ele bateu uma angústia tão grande no coração dele, a alma dele se abateu. E ele resolve se retirar, deitar debaixo do pé de Zimbro e deseja ali a sua morte. Mas a Bíblia vai nos dizer que Elias estava ali, desejou a sua morte, estava triste, abatido e dormiu. Mas o anjo do Senhor, Aleluia. do céu, acordou Elias e alimentou. Porque o que Deus quer fazer na minha e na tua vida é alimentar. Aleluia. Muitas das vezes, se fosse eu e você, ia dizer covarde. Não sabe quem é Deus, porque está desistindo. Mas o Senhor, em momento nenhum, ele acordou o profeta, alimentou o profeta com algo em pão. Eu vejo com meus olhos espirituais o Senhor alimentando pessoas aqui nessa noite para continuar a caminhada, porque as lutas têm sido grandes e não vai melhorar, não vai mudar. O que vai mudar é meu posicionamento diante do Senhor, para que Ele venha enviar o anjo dele nos alimentar e fazer a gente caminhar no meio das lutas, fazer a gente andar no meio das ondas, no meio da tempestade. É isso que vai mudar, não é as lutas, mas é o meu posicionamento, e Ele nos dando graça, nos dando força e fazendo a gente caminhar. A Bíblia vai nos dizer que a primeira vez, a segunda vez, o anjo do Senhor alimentou o profeta, mas de momento nenhum o Senhor usou o profeta para falar nada, não usou o anjo para falar nada com o profeta. E muitas das vezes nós queremos usar a nossa boca para querer falar mal do nosso irmão, porque está fraco na fé, porque não consegue muitas das vezes estar todos os dias em determinado lugar. Mas o Senhor, Ele te conhece, Ele sabe da tua caminhada, Ele sabe da tua estrutura, e quem te conhece é Ele. E Ele não precisa de opinião de publicano, de fariseu, porque não. O que Ele precisa é que você se coloque à disposição para Ele continuar entrando na tua casa e continuar a fazer. Então a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, Ele chega para Zaqueu e fala: Zaqueu, hoje chegou salvação na tua casa, porque também é filho de Abraão. E quem é filho é herdeiro. E quem é herdeiro tem direito de conquistar aquilo que é teu por direito. Então não abre mão da tua herança, não abre mão daquilo que o Senhor já preparou para ti. Porque o que é teu, o que é meu, e Ele vai dar conforme o querer e a vontade dEle na minha e na tua vida. Não abre mão, você tem direito, você também é herdeiro. Chegou salvação, chegou libertação, chegou paz, chegou alegria, não sei o que você está enfrentando, mas o Senhor, Ele manda dizer nessa noite para a sua
abençoar nessa noite. Então descansa o teu coração. Encerramento da campanha no ano 2023. Que o ano 2024, se nós já tínhamos se colocado à disposição, que nós viemos se esforçar mais, dependendo das multas. Porque o capeta, quando ele vem e pega pesado. E se a gente não tiver em vigilância, ele consegue passar rasteiro, mas quando nós estamos com a nossa visão em Cristo, não tem inferno que impeça, não tem diabo que derruba, porque maior é Deus. Aleluia! Ele vai falar no livro de Isaías que toda ferramenta preparada, forjada, não prevalece. Aleluia! Então que o Senhor Jesus venha a cada dia abrir a tua mente, a tua visão, e que todas as ferramentas preparadas não vai prevalecer, porque agir no Senhor na tua vida ninguém impedirá. Que Deus abençoe a todos, amém? E eu agradeço a minha oportunidade e já desejo feliz Natal para todos, amém?